Oi, gente, professora Ana, Direito do Consumidor. Hoje vamos falar sobre a prática, a proteção e os crimes na relação de consumo. Para isso é muito importante que você já deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Vamos juntos? Então vamos lá, cláusula abusiva. O rol exemplificativo que vai trazer a cláusula abusiva aí no artigo 51, tá? Que ele vai trazer... Acho que eu passei uma a mais, deixa eu ver. Que ele vai trazer o CDC, vai falar sobre situações explícitas aí que é abusivo num contrato, tá bom? Então, que não pode o contrato estar trazendo. Então, vamos lá. Serviços que, fornecimento de produtos ou serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza dos produtos ou serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Então, assim, o fornecedor não pode colocar para você, consumidor, renúncia de direito, nem mesmo pode colocar que ele se exime de responsabilidade no caso de vício, tá bom? Não pode. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis, tá? Subtraiam ao consumidor, não pode, situações que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos neste código, ou que transfiram responsabilidade a terceiro, tá? Então não pode subtrair a opção do reembolso, tá? E nem pode transferir para outra pessoa a responsabilidade no contrato, tá? Então o fornecedor, poxa, acontecer qualquer problema, não é comigo que você vai cobrar, é de outro, não pode. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé e equidade. A gente tem que proteger o consumidor e não o contrário, tá? Nulas de pleno direito, as que estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Então, não pode ser previsto contratualmente isso. Determinem a utilização compulsória de arbitragem. Eles não podem impor que seja necessariamente utilizada a arbitragem no caso de qualquer complicação contratual, tá? Não pode impor isso. Imponham um representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Também não pode, tá? Que não é o consumidor que vai escolher. Então, se der qualquer problema, vai ser o fulano falando em seu nome que vai decidir. Não pode. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Então, ele livra o fornecedor de estar realizando o que precisa ser feito, mas o consumidor continua obrigado. Não pode, aí fica injusta a relação, né? Fica desproporcional. Não pode permitir ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Ele não pode modificar o preço somente pela cabeça dele. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Então, assim, se uma das partes pode encerrar a relação contratual, a outra também tem que poder, tá? Não é só o fornecedor que vai poder findar aquela relação. Nula de pleno direito, as que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito ele seja conferido contra o fornecedor. Então, assim, se o consumidor pode ser cobrado, o fornecedor também, tá bom? Então, não pode. Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou de qualidade do contrato após sua celebração. Depois que assina, ele pode ir lá e modificar o termo. Não pode. Infringam ou possibilitem violação de normas ambientais. Isso aqui fere, tá? Isso aqui lembra lá que a gente viu que é abusivo. Aqui ele está falando para vocês, não pode, é nulo. Estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. Então, qualquer coisa que fira, que esteja em observância ao CDC. Possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Então, assim, que implica numa renúncia, né? Direito de reaver o dinheiro no caso de benfeitoria, tá bom? Vantagens exageradas. Presume-se exagerada, entre outros, a vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Então, dignidade da pessoa humana, todos aqueles que a gente já sabe, né? Princípio da boa-fé, etc. Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Então, manifestamente aí comprometa o instrumento, tá? Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Então, assim, prejudica a parte que, inclusive, é hipossuficiente, tá? Prejudicando, tá bom? Não pode, manifestamente exagerada.
Nulidade de cláusula abusiva. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato. Então, assim, o contrato continuaria vigente, só aquela cláusula que é abusiva é que cai por terra, tá bom? Porque como eu tive que aceitar, isso aí é muito comum em contratos de adesão, quando eles te dão para assinar. Se tiver uma cláusula abusiva, aí é inválida, tá? É nula, de pleno direito. Apenas as cláusulas abusivas, apenas as cláusulas anularão, né, o contrato quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorreu ônus excessivo a qualquer das partes. Então, assim, só quando assim, eu retirei todas as cláusulas abusivas, ainda assim, apesar, eu quero continuar com a minuta, mas ainda assim tá um ônus excessivo, aí de fato a minuta inteira vai cair por terra, tá? Não só aquela cláusula que é abusiva. A gente tem o artigo 51, tá? É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente querer ao MP, Ministério Público, né, que é o órgão aí que vai defender os interesses, que ajuize a competente ação para ser declarada a nulidade da cláusula contratual, que contraria o disposto no CDC ou de qualquer forma não assegura o justo equilíbrio entre os direitos e obrigações das partes. Então, assim, MP vai poder entrar com uma cláusula lá para derrubar a cláusula abusiva, tá bom? Entrar com ação, entrar com uma medida, tá bom, judicial? Questão número 12, vamos lá, CESP. Em um contrato de consumo não é considerada abusiva a cláusula que determina a utilização compulsória da arbitragem. Gente, se impor a arbitragem para você é abusiva, sim, tá? Letra B, que estabelece a remessa do nome do consumidor inadimplente para banco de dados do cadastro. Daí, realmente, se você estiver devendo, não tem problema de indicar o nome da pessoa para proteção de crédito, tá? Não é abusivo. Letra C, transfere a responsabilidade a terceiro, de fato, não pode, tá? Não pode transferir, então, assim, é considerado abusivo. Estabelece a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumo, também não pode, é abusiva. A única que não é abusiva é você colocar o nome do inadimplente no serviço de proteção ao crédito, tá? Isso aí pode, não tem problema. Você acabou de assistir um trecho das nossas aulas. Para ter mais informação e mais conteúdo, é muito importante estar inscrito, já ter ativado o sininho e nos seguir em todas as redes sociais. Vamos juntos em busca da sua aprovação.